Ok, então vamos continuar, pessoal, o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Finalmente a gente chega a ele, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito ele só surge realmente, pessoal, em 1987, né? Com o nosso futuro comum, né? Então, esse documento aí, pessoal, ele apresenta aquele conceito clássico que é válido até hoje. Há questionamentos sobre ele, e há autores que acrescentam, que mudam e tal. Eu vou mostrar vários outros conceitos de desenvolvimento sustentável, mas esse é o conceito clássico que eu tenho que começar por ele, né? Então, o desenvolvimento sustentável, pessoal, é aquele tipo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Então, veja bem, o desenvolvimento sustentável, pessoal, não é somente quando um país está num bom nível de desenvolvimento, mas é um conceito que diz que aquele nível de desenvolvimento irá se perpetuar com as gerações seguintes e que, portanto, as próximas gerações terão acesso a esse nível de desenvolvimento. Tá? Mas aí, muita gente lê esse conceito de desenvolvimento sustentável do livro Nosso Futuro Comum e para por aí. Mas é importante que você siga na leitura desse texto, compreendendo que ele diz que esse conceito exige a compreensão de dois conceitos chaves. E veja que o gatinho está aqui, né? Veja que o gatinho está aqui para lembrar a gente que não só o conceito é importante, mas o pulo do gato, né? Mas os conceitos chaves também. Então, o primeiro conceito-chave é o conceito de necessidade, pessoal. Porque para esse conceito de desenvolvimento sustentável é necessário que você entenda o que é necessidade. A necessidade não é a necessidade que você tem de ter algum luxo, né? Mesmo que esse luxo seja uma coisa que, em tese, não é tão luxuoso assim. Ter uma moto, ter um carro, não. Ter uma casa de praia, não sei. Não é essa necessidade que ele está se referindo, que você supostamente alega ter essa necessidade. A necessidade que ele diz aqui, pessoal, é sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber, segundo a ONU, a máxima prioridade. Então, o desenvolvimento só é sustentável se as pessoas tiverem acesso à comida, à água, a saneamento, né? Minimamente a questões de saúde. Então, são as necessidades básicas. Né? Não é o luxo deixa de ser necessidade, porque quando você atinge um certo patamar econômico, você vai ter uma necessidade de trocar o meu celular por um celular mais novo. Isso não é necessidade. Não é necessidade. Né? Necessidade é comida, água, dormir num local seguro, é ter acesso à educação, você e seus filhos, e assim por diante. Tá? Então, compreenda o que é esse conceito de necessidade. E um outro conceito-chave trazido pelo nosso futuro comum, pela comissão que elaborou, na verdade, esse conceito, né, que era a comissão que gerou o livro Nosso Futuro Comum, também chamado de Relatório Brundtland, que era o nome da primeira ex-ministra da Noruega que presidiu essa comissão. Por isso que vocês podem encontrar em alguma página, algum artigo, se referindo a esse livro como Relatório Brundtland, tá? Mas é a mesma coisa, é o mesmo documento. O segundo conceito-chave é a noção das limitações que o estágio de desenvolvimento da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo de atender necessidades presentes e futuras. O que é esse outro conceito-chave? Esse outro conceito-chave diz que os recursos naturais não estão disponibilizados equitativamente do planeta. Então você tem o Brasil com uma quantidade de água muito grande e você tem países que já há muito tempo não têm acesso à água disponível democraticamente, vamos dizer assim. E mesmo no Brasil, você vai ter região com muita água e você vai ter o interior do semiárido brasileiro que passa por escassez hídrica em níveis alarmantes em determinados momentos do ano. Então é importante que a noção do Estado de Desenvolvimento de Tecnologia, da organização social, impõe ao meio ambiente. Né?
Então, um país como o Níger, que não tem tecnologias geradas que possibilitem melhoria da qualidade de vida das pessoas, requer que haja uma intervenção no sentido de ajuda econômica, de material, para que eles possam galgar as condições de sustentabilidade, né? Então, as condições de um país que tem grande demanda, grande quantidade de recursos naturais, que tem enfim, acesso a tecnologias, né, geradas no próprio país, é completamente diferente, né? Um país que é democrático, um país que provém de uma ditadura, quer dizer, você tem situações que interferem no desenvolvimento fortemente desses países. E aí essas noções precisam estar levando em conta e compreender que o desenvolvimento sustentável precisa ser visto como um todo, né? Não pode ter bolhas, né? Quer dizer, a Noruega acaba sendo uma espécie de bolha de sustentabilidade, mas ela sozinha não pode se considerar, não podemos considerar que a sustentabilidade na Noruega irá se difundir pelo planeta inteiro naquele mesmo patamar, porque eles têm um acesso a determinadas fontes de recursos, tanto econômico como material, como de educação, etc., que lá em Níger não vai existir, tá certo? Então é interessante que a gente compreenda. O tamanho do país também interfere, né? Quanto maior o país, tende a ter maiores problemas, maiores desníveis também e uma série de outras variáveis que precisam ser levadas em conta. E essa limitação do estágio de tecnologia e da organização social, portanto, ele leva em conta aspectos sociais, sim, legislações, acesso à democracia, enfim, todas essas questões impõem, né, uma condição de necessidade que diferencia país a país. Então há uma necessidade realmente de um aporte em vários níveis, inclusive o financeiro. Bom, esse é o conceito-chave, né? Mas eu vou passar aqui, pessoal, na sequência, alguns outros conceitos de desenvolvimento sustentável que provêm de outros autores, né? Porque dependendo da área de formação do autor, às vezes ele prioriza uma determinada parte da sustentabilidade, né? Mais do que outro, né? O Arlindo Felipe Júnior, né? Na verdade eu botei o nome dele, mas é ele e outros autores, se refere a desenvolvimento sustentável como a garantia da sobrevivência do homem hoje sem comprometer as gerações futuras. Então esses autores aqui não fugiram muito do conceito tradicional da ONU, tá certo? Beleza, nenhum problema. Mas se você pega o conceito de desenvolvimento sustentável da Ana Leonardi, bióloga, né? Veja que ela já tem uma formação muito fortemente na área ambiental, aí ela dá um direcionamento puxando um pouco para esse lado, né? Então ela diz desenvolvimento sustentável, mas também pelo social. É a igualdade ao longo do tempo. Deve se estender ao mundo inteiro e não apenas a algumas florestas, né? Considera o todo em vez do específico, enfatiza as relações ao invés das peças isoladas. Então ela dá um conceito assim quase que meio que filosófico, né? Mas abrangendo a questão ambiental e social, sem dar uma ênfase muito grande na questão econômica, muito embora que esteja minimamente implícita. Mas perceba que é uma outra forma de ver o mesmo conceito. Vou dar aqui o conceito de um outro autor para vocês. Esse é o Sachs, né? Aquele que deu o conceito de ecodesenvolvimento nos anos 70, né? Ele faz uma coisa interessante, porque ele não dá um conceito puro e acabado. Ele diz o seguinte: desenvolvimento sustentável é algo que possui 8 dimensões, 8 critérios: social, cultural, ecológica, ambiental. Perceba que ele diferencia ecológico de ambiental, e é interessante essa diferenciação. Ecológico, para ele, é a preservação da natureza, né? Ou seja, preservar o que a gente tem estrategicamente. E o ambiental é aqueles ambientes que a gente precisa se utilizar para extrair recursos naturais para a nossa sobrevivência, mas ciente de uma capacidade de autodepuração daquele ambiente, ou seja, de autorrecuperação daquele ambiente, né? Então ele separa esses dois conceitos e é interessante essa separação. Ele diz territorial também, econômico e político. Político ele divide em dois: na política nacional, da questão da democracia, ele enfatiza isso fortemente em seus textos,
e da internacional, no sentido de que haja uma compreensão mundial sobre o desenvolvimento sustentável, né? Eu não posso pensar no desenvolvimento sustentável egoisticamente só no Brasil, e que a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela que se danem. Não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente tenha um desenvolvimento conjunto, né? Porque assim não haverá problemas futuros de convivência entre os países, como ocorre hoje, os conflitos que existem hoje, o respeito entre as nações. Veja que ele fala de algo que é um pouco utópico, mas que remete a um desenvolvimento sustentável que não é apenas local, parte do local, mas a política internacional intervindo para que países com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, entre outros problemas, países que vivem em guerras, etc., ou com escassez extrema de água, por exemplo, possam ter também acesso a processos tecnológicos que permitam que aquele país se desenvolva, talvez não no patamar da Noruega, mas consiga um nível de desenvolvimento que dê uma qualidade mínima de vida para que as pessoas possam ter a saúde, a educação, renda, assim por diante, e que o ambiente não seja depauperado de forma extrema, né? Então esse conceito ele já apresenta em 2002, aquele de ecodesenvolvimento é de 74, né? Então ele avança aí depois da própria conceituação do desenvolvimento sustentável e cria a sua própria noção, sem necessariamente apresentar um conceito, mas sim suas dimensões. O Miller, que é aquele autor que eu já apresentei para vocês, que eu gosto muito, né? Miller e Spurman, eles já dão esse conceito aqui, é também biólogo. É a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais do ser humano de sobreviver às mudanças ambientais. Ele já fala em mudanças, veja que é um conceito moderno, vamos chamar assim. Desenvolver-se nelas e adaptar-se a essas condições no futuro de longo prazo. Ele aponta para um futuro mais distante, em função do conhecimento que se tem hoje dos danos ambientais, como por exemplo o aquecimento global. Então ele faz um conceito um pouco mais moderno do que aquele que a gente tem da ONU, né? Vou trazer um teólogo também, que é uma referência teórica que eu tenho, que eu acho importante, né? Que é o Leonardo Boff. Também um conceito recente, né? Em 2016. E aí ele chama a Terra sempre de Mãe Terra, né? Isso é uma característica desse autor. Para ele a Terra é feminina, né? O conjunto de processos e ações que se destinam a manter a integridade da Mãe Terra, né? A preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitem a existência e a reprodução da vida. Ele não dá uma ênfase muito grande no econômico, é natural que assim seja, né? É um teórico da teologia, né? Que prioriza o lado humano, espiritual, e a questão econômica passa um pouco ao largo da sua percepção de desenvolvimento sustentável, né? Ele se preocupa mais com aspectos ecológicos, de integridade do que ele chama de Mãe Terra, que esse autor chama muito de Gaia também, né? Então é uma percepção um pouco diferente que eu também queria apresentar para vocês aqui. Bom, e eu tenho que trazer também um conceito da engenharia, né? E aí eu me reporto novamente ao Braga, né? Como já fiz algumas vezes aqui já ao longo da disciplina. Braga ele coloca dois tipos de desenvolvimento, o enfoque linear humano e o enfoque que ele chama sustentável, né? O enfoque linear ele diz que é isso aqui, ó, né? Que não é sustentável, portanto, né? Você tem uma determinada linha que segue aqui, né? Desde a obtenção dos recursos, passando pelo processamento, transporte e consumo, todos esses processos gerando resíduo e impacto, todos eles com grande aporte de energia. Essa percepção de sustentabilidade, de desenvolvimento, para ele não é sustentável, mas ele coloca que é o atual modelo de desenvolvimento, sim. Mas o modelo que ele chama modelo sustentável é um modelo cíclico, né? Onde as etapas estão aí, uso de recursos, processamento, transporte e consumo, mas com um aporte de energia, vocês estão vendo que ele fez de forma pontilhada aqui, justamente para que você se dê conta de que é uma energia mais renovável, em caráter renovável, e que há uma recuperação do recurso em cada etapa,
e, portanto, o impacto minimizado em todas essas etapas, né? E aí cabe a nós engenheiros, diz o autor, cabe a nós engenheiros gerar processos tecnológicos que ajudem na obtenção de sistemas como esse em todos os níveis, né? Bom, deixa eu seguir. Aqui eu não vou ler, mas esse slide vai estar com vocês, pessoal, e vou, né? Ele coloca uma crítica, né? Esse texto está disponível no slide, mas também está disponível na referência que vocês podem ter acesso, né? E que eu vou ler só essa parte que eu sublinhei, né? Ele diz que nesse contexto em que ele coloca as dificuldades que existem para a sustentabilidade, né? Ele chama o papel do engenheiro. Ele diz que o engenheiro é compelido a transformar-se em um técnico que, além de competente, seja comunicativo, aberto a sugestões do público e dos setores envolvidos, com capacidade de negociação e persuasão, né? E por isso existe um mercado atual que exige um novo perfil de engenheiro. Então, ele, engenheiro, faz uma crítica às engenharias, né? Então, devemos ressaltar que os cursos de engenharia ainda não estão estruturados para formar profissionais com esse perfil, e eu concordo com ele, né? A alternativa tem sido treinamento nas próprias empresas, né? De forma não sistemática, né? Ou a criação de cursos de especialização, extensão universitária, onde muitas vezes o engenheiro formado volta aos bancos da universidade. Então, vale a pena ler esse texto aí no slide que eu vou compartilhar com vocês, ou de preferência, e até melhor que assim seja, dentro do próprio livro do Braga. E aí, pessoal, a noção de desenvolvimento sustentável tem essas três grandes dimensões, né? O social, o econômico e o ambiental, onde se eu desenvolvo apenas uma dessas dimensões, eu vou ter alguns avanços, mas não é a sustentabilidade. E se eu desenvolvo apenas duas delas, também vou ter um grande avanço, mas ainda não é o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, se eu tenho um grande aumento do desenvolvimento social e da preservação ambiental, se eu tenho esses dois, eu vou ter justiça socioambiental, mas isso não é desenvolvimento sustentável. Se eu tenho, por outro lado, uma prioridade no econômico e no social, eu tenho uma inserção social. Eu tenho pessoas que saem da miséria para uma condição social melhor, mas eu ainda não tenho desenvolvimento sustentável nessa situação. Se eu, por outro lado, priorizo o ambiental e o econômico, eu tenho o que se chama de ecoeficiência, né? Muitas empresas usam esse conceito, inclusive, né? Porque para elas o econômico e o ambiental são prioridades, não necessariamente atingindo o social, ou eles entendem que isso será apenas uma consequência, muitas vezes. Então, o desenvolvimento sustentável é aquele que prioriza as três dimensões: social, o desenvolvimento econômico e a preservação e conservação ambiental, tá? E aí eu vou finalizar apresentando os ODS, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou passar alguns vídeos para vocês para complementar esse conteúdo, tá? Da próprio site das Nações Unidas. Então, são 17 objetivos que foram criados em 2015, né, e que eles precisam ser implementados, né, para que a gente tenha realmente o que se quer de desenvolvimento sustentável, né? Então, foram criados esses objetivos, né? Eu vou basicamente pontuá-los aqui, mas vai estar mais descrito nos vídeos que vocês vão ver, dos 17 objetivos, cada um deles com metas, né? Somando das 169 metas, se não me engano. Então, erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, né, também priorizando isso daí, reduzir as desigualdades em todos os níveis, dentro dos países e entre os países também. Cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, né, a ação voltada para a questão climática, né, sobretudo a questão do aquecimento global, proteger a vida marinha é outra característica fundamental, outro objetivo fundamental do desenvolvimento sustentável, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, né, em relação ao controle da paz mundial, parcerias para a implementação de todos os objetivos, parceria de todos os níveis, de governo, empresas, enfim, sociedade civil organizada. Então, isso é muito
importante. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre os ODS, pessoal, existe esse site que eu estou compartilhando para vocês o link, onde ele mostra o índice de desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Infelizmente tem poucas, inclusive Mossoró não está aí. Tem algumas cidades do Rio Grande do Norte, mas Mossoró não está. Mas de repente a sua cidade está e vale a pena você conhecer ou navegar aí nesse documento, que é da ONU também, né? E que cada país está calculando, e é interessante que Mossoró faça isso, vamos cobrar isso, né? Das instâncias, enfim, todas as cidades, para que a gente possa ter referências do atingimento dos ODS no âmbito local, né? Bom, aqui só para finalizar, agora é finalizar mesmo, né? Eu coloco aqui o link de 2 artigos, não fazem parte da nossa disciplina, mas eu chamo a atenção para quem se interessar, porque é possível que na busca na internet de material sobre os ODS, alguém caia em algum link do OBV, né? Que é Objetivos do Bom Viver, né? Os Objetivos do Bom Viver têm uma série de outros objetivos também, né? Onde eles dividem em harmonias e temáticas. Eu coloquei 2 artigos, né? Um que é bem importante, que é esse do Hidalgo Captar, e esse outro que é bem menos importante, que eu também estou na condição de coautor, né? Mas está em português, é mais fácil de entender, está mais sintético para quem se interessar sobre essa temática. Os Objetivos do Bom Viver é uma perspectiva dos povos originários, né? E aí eles entendem que a sustentabilidade deve ser entre os seres da natureza, né? Deve ser entre e com todos os seres humanos, que é a equidade, e consigo mesmo, ou seja, você ter satisfação, qualidade de vida, né? Perceba que é uma perspectiva diferente, que prioriza a felicidade, a qualidade de vida, é bem interessante de se conhecer também. E eles, de uma certa maneira, fazem uma crítica, veja só, eles fazem uma crítica aos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas uma crítica muito contundente, muito construtiva. Vale a pena vocês entenderem um pouco o que isso significa. Então, isso é para finalizar a aula de hoje, tá? Bom, pessoal, portanto, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.